Olá, bom dia, bem-vindos a mais um podcast da nossa rúbrica mensal de podcasts. Hoje temos como nosso convidado o professor António Sacavém, que foi e que é, ou era, nosso professor de negociação e argumentação. Eu acho que ainda sou. Que é nosso professor de negociação e argumentação, uma cadeira do segundo ano do curso de Direito. Obrigado, professor, por ter aceito o nosso convite, é um prazer ter aqui. Tenho muito gosto e parabéns pela vossa iniciativa. Então, hoje trazemos aqui um tema bastante atual, se é assim que se pode dizer, um tema que se tem falado muito, mas que ainda é talvez um ponto de interrogação para muitas pessoas, digamos assim. Não é muito explorado, apesar de estar a ser mais falado agora, pelo menos eu sinto isso, muito menos no mundo do direito. O que é que o professor considera, então, ou o tema é então a inteligência emocional e a comunicação no direito, convém dizer, não é? Exatamente. O professor quer apresentar-se e fazer uma breve apresentação também sobre o tema? Sim, quer dizer, já disse tudo, não é? Sou professor também aqui na licenciatura de Direito, nesta área da negociação e da argumentação. Enfim, noutras licenciaturas na área das competências de comunicação, na área da liderança, criatividade e pensamento crítico, ver se não me esqueço de nenhuma. E sim, a inteligência emocional é hoje um ponto absolutamente fundamental. E é fundamental na área do direito, como é noutras áreas, porque sabemos que é fundamental para nós conseguirmos tirar mais e melhor de nós e dos outros também, conseguimos investir também no desenvolvimento da nossa inteligência emocional. E as pessoas perguntam, então, mas o que é essa coisa da inteligência emocional? E a inteligência emocional é a capacidade de identificarmos, de compreendermos e, sobretudo, de gerirmos as nossas emoções. E temos também uma consciência de que podemos influenciar as emoções dos outros, está bem? De acordo com a definição, é quase gerir as emoções dos outros. Se bem que eu acho que é colocarmos assim um bocadinho numa posição alta, não é? Estamos a gerir as emoções dos outros, quem somos nós para estar a gerir as emoções dos outros? Mas podemos gerir as nossas e influenciar as emoções dos outros. E vejam que quando nós criamos um clima de tranquilidade, um clima que seja ecológico para todos, as coisas fluem de uma forma completamente diferente. Vocês com certeza já entraram num sítio em que as pessoas estão muito ansiosas, vocês até vêm muito zen, e depois quando entram nesse sítio começam a ficar, não é? Desculpem a expressão, contaminados com essa, agora vou utilizar uma palavra no New Age, com essa vibe, não é? Ficamos contaminados com essa vibe. Também é verdade. Podemos vir mais ansiosos, não é? Podemos vir mais menos tranquilos, e entramos num sítio em que as pessoas estão tranquilas, as pessoas estão a comunicar de forma eficaz, revelam um bom nível de empatia quando nós entramos e nós imediatamente também nos tranquilizamos. Então este efeito da inteligência emocional é muito isto, é nós estarmos mais conscientes acerca das nossas emoções. Se vocês lerem um dicionário de emoções, o mais pequeno que eu conheço tem 40, mas há uns que têm mais de 100. E é curioso porque quando pergunto às pessoas, olha, escrevam lá quais é que são as vossas emoções predominantes durante o dia. As pessoas escrevem 2, 3, 4 e depois querem ir mais longe, mas não conseguem ser granulares a apontar as emoções. Então, se formos perguntar aos adolescentes como é que correu um teste, não é? Geralmente eles dizem-nos o quê? Correu bem ou correu mal? Então, o que é que sentiste? Senti-me bem ou senti-me mal? Na realidade, não são só os adolescentes, são os adultos também, mas sentir bem e sentir mal não é uma emoção, isso é apenas uma desculpa que nós encontramos, não é? Na incapacidade de encontrarmos uma emoção que seja específica para aquilo que estamos a sentir. Então, uma pessoa emocionalmente inteligente é alguém que consegue identificar melhor as emoções de forma cirúrgica e granular, que consegue compreendê-las, ou seja, qual é a lição desta emoção agora? Porque as emoções são gatilhos para a ação. Nós não queremos apagar as emoções negativas e ter só emoções positivas, porque as emoções negativas também têm um papel, não é? E nós temos de descobrir qual é. Há uma aprendizagem, por exemplo, agora estou a sentir vergonha. Eu posso perguntar essa emoção, mas porquê é que eu agora estou a sentir vergonha? Eu não estou, mas poderia estar. Se eu tivesse, podia perguntar, porquê é que eu agora estou a sentir vergonha? Uma vez que viesse essa tomada de consciência, a emoção já não estava a fazer nada. Não preciso estar a sentir vergonha durante 40 dias, não é? E 40 noites. Não, é preciso nós compreendermos qual é a lição que está por trás dessa emoção. E depois conseguimos, de facto, gerir melhor como é que eu passo de um estado mais pobre de recursos para um estado mais poderoso de recursos. Acredito que quando estamos na barra do tribunal, quando estamos numa negociação com outro, apesar de eu não ser jurista, mas estamos numa negociação com outro colega, não é? Há muita pressão, por vezes, em torno daquilo que é a área do mundo do direito, não é?
Por isso desenvolvemos a nossa inteligência emocional, quase uma condição sine qua non para sermos melhores juristas, para sermos melhores advogados, melhores juízes, melhores procuradores, para sermos pessoas do direito numa empresa, não é? Numa organização. E por isso, até um estudo do Daniel Goleman, porque isto começou a surgir por volta dos anos 90, este conceito, é claro quando indica que, quando ele faz este estudo muito grande em mais de 500 empresas worldwide, que a inteligência emocional pode ser até mais importante do que o QI para antecipar a performance nas organizações. Não é na universidade, não é na escola, o QI é importantíssimo para termos boas notas. Aliás, o QI continua a ser muito importante, mas não se trata de escolher entre um e outro, trata-se de complementar e como é que eles podem apoiar para nós conseguirmos, de facto, ter uma performance de excelência. E não só uma excelência em termos daquilo que é a nossa capacidade de argumentação lógica, mas também falar para o coração dos nossos clientes, para o coração das pessoas. Se falar para a mente e também para o coração. Mas pronto, basicamente, em termos de registro de introdução, penso que estão os principais tópicos abordados. Não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa ou... Sim, a nossa primeira questão era mesmo o que é ser emocionalmente inteligente. O professor já respondeu a isso com clareza. Sim. Então, de que forma é que a inteligência emocional pode estar ligada à comunicação? De que forma é que o professor considera? Isso é uma excelente questão e está intrinsecamente ligada. Eu lembro, se vocês me perguntarem, então, mas qual é o ingrediente da inteligência emocional que está mais conectado com a comunicação? Talvez eu dissesse a empatia. Porque se falarmos de inteligência emocional, há vários ingredientes. A autoconsciência. O que é a autoconsciência? Ter a tal consciência das minhas emoções, de forma cirúrgica, e o impacto que está a ter nos outros. Depois há a questão do autocontrole. Como é que eu controlo as minhas emoções? Eu consigo ser rápido a mudar de um estado mais pobre de recursos para um estado mais habilitador? Quanto tempo é que eu demoro? As pessoas demoram muito tempo. Tem um acontecimento que percepcionaram como sendo mal de manhã e à noite ainda estão a ruminar sobre esse acontecimento. Outras pessoas não, rapidamente elas conseguem transferir. Quando nós evoluímos na nossa inteligência emocional, somos mais maduros emocionalmente, mais rapidamente nós conseguimos fazer essa transição. Também está conectada à resiliência emocional. Depois temos a autorregulação, enfim, já vos disse. Depois temos a automotivação. O que é a automotivação? A automotivação é nós conseguirmos perceber quais é que são os nossos principais motivos para a ação. Porque é que eu acordo de manhã todos os dias e tenho vontade de ir para um podcast aqui na Universidade Europeia, no campus de Lisboa? Porque é que motiva e o que é que me leva a acordar de manhã e querer ir para uma aula, ou querer concluir a minha licenciatura em Direito, ou querer ser tudo aquilo que mereço ser na vida? É preciso ter claro qual é que é esse motivo. Para além daquilo que é meramente transacional. Claro que todos nós precisamos de dinheiro para viver, existe aqui uma questão de sobrevivência, mas se for só isso é pobre. E a automotivação convida-nos a pensar o seguinte: a motivação não vem só do exterior, das palmadinhas que nos dão nas costas, não é? De quando as pessoas nos reconhecem, quando está tudo a correr bem na nossa vida e essa influência exterior, enfim, envolve-nos, não é? Mas também vem do interior. Independentemente das circunstâncias externas, o que é que me leva a continuar a avançar, a perseverar? Qual é que é esse principal motivo? Este principal motivo é muito importante nós termos claro. Esse principal motivo até está muito ligado ao meu propósito, ao nosso propósito. Qual é o meu propósito para quem está em direito e querer contribuir e querer servir a comunidade? Não é? Então, essa automotivação é importante porque, para além da motivação externa, ela tem um efeito muito poderoso sobre nós. Uma pessoa emocionalmente inteligente está mais claro qual é que são esses motivos para agir. Se é motivação, nós podemos desmembrar a palavra motivos para a ação. Quais é que são os meus motivos para a ação? Ninguém pode dizer. Não pode ser o meu pai ou a minha mãe a dizer, não pode ser o meu amigo, o meu namorado ou a minha namorada. Tem que ser sou eu que sou convidado a descobri-los. Está bem? Depois a questão da parte da inteligência emocional, que é mais a relação com os outros. A questão da empatia, é um aspecto importantíssimo, não é? Será que eu consigo me colocar no lugar do outro? Será que eu consigo permitir-me sentir um bocadinho o que ele está a sentir agora? Depois as competências sociais e de comunicação. Portanto, vocês veem que todas elas estão ligadas à comunicação, mas a empatia talvez seja aquela que seja mais relevante. Aliás, eu estava a ler um artigo há pouco tempo que dizia, estava a brincar com a palavra Chief Executive Officer, não é? CEO, e a transformar a palavra Executive em Empathy, so Chief Empathy Officer. Tão importante é, em liderança, nós podemos, de facto, ser mais empáticos. E quem diz liderança diz no nosso dia-a-dia, nos nossos relacionamentos.
E quando falamos em empatia, não é só esta coisa de nós percebemos cognitivamente o conceito. Eu sei o que é empatia, é pôr-me no lugar do outro. Mas não é só pôr-me no lugar do outro, eu permitir-me sentir um bocadinho daquilo que ele sente. Por exemplo, através de um melhor reconhecimento emocional, através das expressões faciais de emoção, da forma como a pessoa se comporta do ponto de vista não verbal, eu conseguir objetivamente perceber não só o que a pessoa me está a dizer, mas o que ela está a sentir para além das palavras. Isto é outro aspecto absolutamente fundamental. Vocês agora estão a fazer uma coisa ótima e que está muito relacionada com a comunicação e com a empatia, que é darem-me sinais de escuta. Se vocês, em vez de estarem a acenar com a cabeça, a sorrirem para mim e a terem um desejo genuíno que revelam de que eu consiga retirar o melhor de mim ao serviço deste podcast e tivessem as duas distraídas ou a tentar ou a cochichar uma com a outra, não até nem tinha que ser numa perspectiva negativa, mas tinham algo para dizer, naturalmente que eu poderia distrair-me e não entrava em contato com os recursos internos para vos poder servir tão bem. Então aqui a questão da empatia também é escuta ativa, e não é só estar a escutar ativamente, é a forma como eu sinalizo isso para o outro. Vocês sabem que nós podemos sinalizar isto de diversas maneiras, já disse algumas, a questão do acenar com a cabeça, o sorrir, o tirar notas. Antes de eu me precipitar para querer acrescentar alguma coisa, eu posso fazer uma pequena síntese daquilo que o outro disse, não é? E até questioná-lo, foi isso, percebi bem, chegou-me bem a sua mensagem, ou até repetir as últimas palavras da outra pessoa. Por isso, também a questão da escuta ativa não é só a escuta ativa, é a sinalização dessa escuta ativa. E não é só escutar, é observar, como vocês perceberam. Então, as pessoas por vezes dizem, eu estou bem, mas vocês percebem que a pessoa não está tão bem, não é? E fazem a pergunta outra vez, tudo bem, mas há uma coisa que... queres ir tomar um café? Já tomaste um café? E depois nesse café, de uma forma mais descontraída, eu posso voltar a aprofundar. Porquê? Porque eu procurei reconhecer no outro o que ele está verdadeiramente a sentir, para além do que ele diz. Ele pode dar uma resposta de circunstância. O meu cliente pode dar uma resposta de absoluta circunstância. E eu preciso mesmo de saber aquilo, senão eu posso ajudar, não posso contribuir. Então, para além das palavras, é preciso eu perceber e reconhecer melhor as emoções do outro através da comunicação não verbal. Mas a destacar, de facto, a empatia, essa empatia afetiva de reconhecimento emocional, mas também a empatia somática. E o que é esta empatia somática? Eu, de facto, procurar sentir um bocadinho aquilo que são as emoções do outro. O que é que ele está a sentir agora? É frustração? É tristeza? E um dos recursos que hoje nós temos para ancorar esse processo e desenvolvermos enquanto pessoas, porque tudo isto em inteligência emocional, há uma boa nova, é que nós podemos desenvolver a inteligência emocional. Estudo após estudo diz que nós podemos desenvolver a nossa inteligência emocional. E, por isso, por exemplo, a espelhagem comportamental permite-nos, de facto, sentir um bocadinho daquilo que o outro sente. Está bem? Eu mimetizar a linguagem corporal do outro, a voz do outro, até as palavras, isso pode-me ajudar a entrar dentro da sua realidade emocional. Portanto, existem os recursos que me permitem também sentir um bocadinho daquilo que o outro sente. É importante. E há pessoas que dizem assim, mas porquê é que eu hei de sentir aquilo que o outro sente? Quer dizer, ele está cheio de emoções negativas, ou ela, e portanto, porquê é que eu hei de querer isso? Claro, se eu tenho um cliente à minha frente, eu quero, ao associar-me a essa realidade emocional, eu mais facilmente consigo comunicar de forma eficaz. Consigo chegar a ele de acordo com o seu próprio mapa mental e emocional, e com isso ser mais eficaz, ter uma comunicação mais influente, mais fluida. Eu não posso preparar testemunhas, isso não é ético, mas eu devo preparar o meu cliente, tá bem? Para aquilo que ele vai enfrentar, por exemplo, na barra do tribunal ou qualquer outra circunstância. E para isso eu tenho que compreender também a mim próprio e, sobretudo, chegar a ele dentro daquilo que é a sua leitura de realidade. Porque há aqui um conceito importante em comunicação, que é o conceito de comunicação gerar percepção. De facto, a comunicação gera uma percepção nos outros. Só que a percepção neste momento que vocês estão a retirar da minha comunicação não é provavelmente a mesma. Ou seja, pode ser semelhante, mas de acordo com os vossos mapas mentais, vocês estão a percepcionar a minha comunicação de forma diferente. Assim também é com as pessoas que nos estão a ver ou a ouvir. E isso tem a ver com o quê? Tem a ver com os nossos objetivos, com as nossas crenças, com os nossos valores, tá bem? Nós chamamos a isto os filtros perceptivos. E ao termos mais inteligência emocional e termos mais empatia, e desculpem utilizar agora esta metáfora, nós podemos baixar os filtros, nós podemos influenciar, baixar estes filtros da outra pessoa para conseguir chegar a ela de forma mais clara. Comunicação eficaz é trazer clareza, é preciso clareza. Essa clareza pode ser uma clareza individual one to one, mas também pode ser uma clareza num grupo, está bem?
Nós precisamos dessa clareza e, por isso, a compreensão de nós próprios e do outro é absolutamente fundamental. Tá bem? Mas a destacar seria a empatia, sendo que todas as outras estão a dar-lhe esse apoio para nós podermos comunicar de forma mais eficaz. Professor, quanto a isso que o professor acabou de dizer, é mesmo aquela famosa frase de a mesma frase para diversas pessoas pode ter significados diferentes. Exatamente, eu até costumo por vezes lançar um desafio, ou nas aulas que dou, ou nos advisings, ou nas formações, etc., que é pedir às pessoas que estão numa sala para desenhar essa sala em 2 ou 3 minutos. E quando nós vemos, e depois peço para compararem os desenhos, e nós vemos que há desenhos tão dispares, não tem só a ver com a competência da pessoa para desenhar, fica claro, não, é aquilo que a pessoa releva na sala. Se dá mais ênfase aos outros colegas, ou ao professor, ou ao formador, ou se dá mais atenção às portas de saída e de entrada, às janelas, a quantas cadeiras e quantas mesas, ao teto, sabe lá mais Deus o quê. E as pessoas, uma coisa que nós percebemos sucessivamente é que as pessoas dão ênfase a pontos diferentes. E daí os desenhos também surgem de forma diferente. O mesmo acontece ao nível da narrativa, que era o exemplo que a Inês estava a dar. A frase é a mesma. Portanto, para alguém que se coloca apenas na posição do observador objetivo, todos compreendem da mesma maneira, mas isto não existe, este observador objetivo tal como nós vemos. Não. As pessoas, de facto, são influenciadas por esses mecanismos, por essas percepções, e esta mensagem, que pode ser tão clara, ela torna-se difusa porque tem que passar por estes filtros. E até a forma como a pessoa se sente emocionalmente. Vocês, com certeza, já sentiram isto. Quando vocês acordam muito bem dispostas, ficam muito mais predispostas para receber o outro e a comunicação do outro. Mas se eu estou muito preocupado, estou indisposto, estou aborrecido, eu não estou tão aberto à comunicação do outro, eventualmente, porque eu estou autocentrado, eu estou preocupado com algo que para mim é muito importante naquele momento. Portanto, vocês vejam que a qualidade da mensagem vai chegar de forma completamente diferente no primeiro caso e no segundo. Por isso, o nosso estado emocional vai, no fundo, influenciar a forma como eu vou recolher a informação, como eu vou absorver a informação, como eu vou interpretar a informação e, no fim, como eu vou agir. E é curioso, eu não sei se já vos aconteceu, estarem a ver 2 pessoas discutir de forma muito acesa, não é preciso estarem numa sessão de pugilato, está bem? Estou a falar do ponto de vista da comunicação. E é curioso que quem está de fora diz, mas estas pessoas estão a dizer praticamente o mesmo. Como é que elas estão assim tão antagonizadas? De onde é que vem toda esta acrimónia, não é? E vocês... E depois começamos a perceber que vem destas barreiras emocionais, não é? Tanto ao nível da narrativa per si ou do ponto de vista racional, há ali uma maré de emoções que estão a dificultar essa aproximação. Por isso, para além da comunicação criar essa percepção e vai eventualmente criar percepções diferentes de acordo com os filtros das pessoas, também a comunicação dos grandes objetivos é remover o espaço que nos separa. Porque é muito fácil nós criarmos espaço entre nós e os outros. E no mundo de direito não é diferente dos outros. Espaço com os nossos clientes, espaço com o juiz, espaço com o colega que estamos a negociar. Nós queremos remover esse espaço. Quando removemos parte desse espaço, tudo começa a ficar mais fluido, mais claro e conseguimos criar também algo que é importante em negociação, que é as tais negociações win-win, em que nós estamos dispostos a cooperar mais daquilo que estaríamos numa situação em que não teríamos essa preocupação e chegarmos a resultados melhores, não só para nós, mas também para os outros. Não é uma questão idílica, nós sabemos hoje também do ponto de vista económico ou financeiro, uma negociação win-win que agregue valor, também desse ponto de vista tem fortes benefícios. Portanto, não é só uma questão de ser mais correto, nós somos seres cooperantes, mas também porque tem mais benefícios também desse ponto de vista e de muitos outros. Professor, e esse espaço que fala pode então gerar conflitos, no mundo direito como no mundo correto? Exatamente, pode gerar conflitos muito grandes. Aliás, um dos livros que eu tive a ousadia de escrever foi Aprenda a Dizer Não Sem Culpas. Eu agora acrescentava na segunda, enfim, se voltasse a mexer no livro, Aprenda a Dizer Não Sem Culpas e Sem Desculpas. Sim, o não é uma palavrinha muito curta que pode evitar muitos problemas compridos. O sim é outra face da mesma moeda que nós somos convidados a jogar. E, na realidade, aquilo que se passa muitas vezes é que nós não temos nem consciência do impacto que temos sobre os outros, sobre nós próprios, quando estamos em piloto automático, quando não estamos conscientes daquilo que estamos a dizer e a fazer.
E vocês dizem, mas eu estou sempre consciente, mas será que estamos mesmo naquelas tarefas rotineiras? Quando começa a ser uma rotina, nós já fazemos quase sem pensar. Eu lembro perfeitamente a primeira vez que entrei dentro de um carro, na minha primeira aula de condução, para aprender a guiar. Aquilo foi um pesadelo, saí de lá a escorrer em suor. Pôr a primeira, tirar o pé da embreagem, carregar no acelerador, depois olhar para a frente, olhar para trás, pisca para um lado, pisca para o outro. Meu Deus, que complexidade brutal. Passado algum tempo, o que se passa é que as pessoas até já fazem coisas que não deviam, que é estar ao telemóvel, etc., enquanto conduzem, ou falar com outra pessoa de forma muito natural. Portanto, é a natureza do ser humano nós automatizarmos os processos, nós criarmos estes hábitos e estas rotinas que são fundamentais se não conseguimos gerir esta complexidade do nosso dia-a-dia, e vocês têm consciência que o mundo está cada vez mais complexo, mais bunny, mais frágil, mais não linear, mais ansioso, mais imprevisível. Para gerirmos esta complexidade, nós criamos estes automatismos, mas estes automatismos também nos retiram consciência do momento. Por isso é que já se diz há muitos milhares de anos que, de facto, a importância de estarmos aqui presentes no agora. Mas há um estudo muito interessante de 2010 da Universidade de Harvard, em que eles conseguiram demonstrar que o ser humano, em média, está presente apenas 53%. Ou seja, 47% do tempo, desculpem a expressão, nós estamos a navegar na maionese, ok? Ou a ruminar acerca do passado com coisas que nos preocupam, ou a antecipar o futuro, que pode ser bom ou mau, geralmente pior do que melhor, e preocupados com isso. E esquecemos de que essa oportunidade de remover espaço é agora. Vão ver, é aqui. Aliás, em português até é muito curioso, porque a palavra presente e dádiva é a mesma. Presente, presente. Estar no presente é uma dádiva. Então, se nós queremos remover esse espaço, é também importante nós aprendermos a gerir as nossas emoções e aprendemos a estar mais no aqui e no agora. Isso também é a função da inteligência emocional. Por isso, esse espaço para ser removido, por um lado, é fácil criar esse espaço quando não estamos no presente, porque as outras pessoas ficam aliadas na nossa comunicação, nós ficamos aliados na comunicação do outro, a nossa escuta ativa decresce de forma avassaladora e a nossa observação ativa também, e por isso não conseguimos fazer o fit com aquilo que a outra pessoa, as necessidades da outra pessoa. Nós não falamos só por uma questão de deixar clara uma mensagem, nós queremos falar também para as necessidades do outro, para os sentimentos do outro, ok? Não é só uma experiência cognitiva. Então, o que é que eu quero dizer com isto? Queremos, através da arte de convencer, através da lógica, dos argumentos válidos, desejavelmente não utilizando falácias, conseguimos convencer através da lógica e falarmos diretamente para o cérebro das pessoas, metaforicamente falando, mas depois também queremos persuadir, através da comunicação não verbal, do storytelling, da linguagem enfática, entre outros ingredientes. Por isso, é estas duas vertentes que tornam a comunicação eficaz. É falar para a cabeça e para o coração das pessoas, para a vertente racional e emocional. E não temos que escolher. Eu lembro no passado de ouvir muitas vezes dizer trabalho é trabalho, conhaque é conhaque. E isto para dizer às pessoas que não podiam trazer emoções para dentro da organização. Não, as emoções estão lá, a menos que nós amputemos, não é? O cérebro reptiliano e o sistema límbico, não é? As emoções estão lá. Nós somos seres humanos e essa é uma condição do humano. Então, para termos essa comunicação eficaz e para removermos o espaço, somos convidados a convencer e a persuadir, através de argumentos lógicos e através de um conjunto de ingredientes de caráter emocional que vão facilitar essa comunicação. Eu acho que o professor de alguma forma já respondeu a isto, mas na sua opinião, qual é que é o impacto da comunicação e da inteligência emocional na resolução de conflitos no mundo do direito? Sim, reparem, um dos modelos mais conhecidos para transformar, como eu costumo dizer, o conflito em produtividade, chama-se Non-Violent Communication. Tem 4 passos. O primeiro é nós conseguimos basear-nos em factos e não juízos de valor. Isto tem tudo a ver com o mundo direito, não é? Nós desenvolvemos um determinado mindset que nos permite alicerçar os nossos argumentos em factos. Chegas sempre atrasados, não é verdade? Pelo menos houve uma vez, durante aqueles 10 anos, em que a pessoa conseguiu chegar a horas ou minutos antes. Nós utilizamos o sempre ou o nunca para tentar manipular o outro, para intensificar a nossa narrativa e o discurso e o nosso tom. Então, uma das principais coisas que cria conflitos é nós trazermos esse juízo de valor em vez de factos que podem ser observáveis por todos. Qual é que é a forma mais fácil de identificar? Imaginem uma câmara, não é? Se essa câmara está sempre a gravar,
e vocês conseguem descrever tal qual essa câmara está a gravar, isso torna-se claro para todos, porque pode ser verificável, é um facto verificável, todos podemos ver. Se vamos ver a gravação, todos vamos ver da mesma forma, se tivermos uma boa descrição e se for clara a imagem, aquilo que está a acontecer. Não vou dizer que esta mesa é amarela, não vou ser especialista, não. Esta mesa é branca, e se virmos uma gravação, todos nós vamos concluir que esta mesa é branca, e é um facto que esta mesa é branca. Claro que tens de dizer, está bem, esta mesa não, só o topo da mesa, porque se nós vimos dentro da mesa, provavelmente há madeira, que já é castanha, etc. Mas o topo da mesa, e aí é este esforço pelo facto de ser o mais cirúrgico também possível, o topo da mesa é branco, pode ser observado. O juízo de valor já é uma coisa difusa, porque a pessoa pode interpretar, posso dizer, tu nunca lavas os dentes, a um filho meu, não é? Tu lavas os dentes de manhã, como é que é possível isso? Não é verdade, porque a minha lava sempre. Mas eu podia dizer, claro que não, pai, eu lavo, claro que lavo os dentes, tu é que não vês. Ou tu nunca estudas a tempo e horas, claro que estudo, pai. Tudo isto são juízos de valor. Eu posso dizer o seguinte, não, tu não tens estudado pelo menos 3 dias antes do exame, ou eu posso dizer, não tenho visto a estudar 3 dias antes do exame. Isto já é um facto observável, está bem? Agora a questão do juízo de valor traz muito espaço e favorece o conflito. Portanto, o primeiro passo é trazermos factos em vez de juízos de valor. E para isso é preciso ter muita consciência, porque parece fácil, mas não é. É preciso treino. O segundo ponto, o segundo passo é a questão dos sentimentos. É eu permitir-me transmitir aquilo que estou a sentir agora. Ou seja, eu observo isto e com base naquilo que eu observo, eu estou a sentir isto. Eu posso dizer o seguinte, eu tenho observado que durante o último mês, nas 4 reuniões que fizemos, houve 2 em que não conseguiste chegar a tempo. Fico um bocadinho frustrado quando observo isso a acontecer, mas posso acrescentar mais. Frustrado, triste, angustiado, whatever. Não pode ser coisas positivas. Fico muito entusiasmado por chegas atrasado. Provavelmente não. Poderia ser, por algum motivo que eu agora não estou a conseguir escrutinar qual. Mas, de qualquer maneira, permitir-me falar um bocadinho sobre as minhas emoções. Porque se eu não me permito a falar sobre as emoções, como é que eu quero que o outro também se permita a falar disso? Isso é parte também aqui importante da inteligência emocional. E depois as necessidades, terceiro passo, identificar necessidades. Olha, eu reparei que houve 2 reuniões em que tu não conseguiste chegar a tempo. Fico um bocadinho frustrado e angustiado com isso, porque eu tenho necessidade de organização. Tenho necessidade de alguma disciplina e de estrutura nesta equipa. Organização, disciplina, estrutura. Isto são necessidades humanas, como é a necessidade de pertença, que é uma das necessidades mais importantes que nós temos. Se vocês conseguirem fazer os vossos clientes sentir-se verdadeiramente pertença dessa relação profissional que estão a criar com eles, mais facilmente eles se abrem, mais facilmente eles são sinceros. Reparem, uma das principais necessidades do ser humano é a pertença, porque nós temos um medo incrível de ser rejeitados. Se nós vimos hoje, nós chegamos onde chegamos, enquanto espécie, não por termos sido os mais altos, os mais rápidos ou os mais fortes, mas porque lá atrás, pelo menos há 200 mil anos atrás, nós começámos a organizar-nos como tribos, não é? E enquanto uns caçavam, os outros protegiam a tribo, enquanto uns dormiam, os outros protegiam a tribo. Nós conseguimos chegar onde chegámos porque somos seres sociais, aprendemos a cooperar. E por isso, reparem, lá há 200 mil anos atrás, sermos rejeitados da tribo significava uma coisa muito simples, era geralmente a morte. E nós trazemos isso dentro do nosso material genético. E hoje, esta percepção de rejeição é muito má. Nós sentimos muito mal quando nos sentimos rejeitados. Aprender a lidar com a rejeição é um ponto importante também ao nível da inteligência emocional. Mas nós não queremos fazer os outros sentir-se rejeitados, para nós queremos é criar um ambiente de inclusão, certo? Queremos que as pessoas se sintam incluídas e pertençam a um determinado grupo. Isso diz respeito à minha relação com o cliente, na minha relação com os meus colegas, no decorrer de uma negociação, nas mais diversas circunstâncias. E por isso a necessidade de pertença é muito forte. Mas há um conjunto de outras necessidades, a necessidade de eu ser autêntico, a necessidade de eu não me sentir uma fraude. Fala-se muito agora do síndrome do impostor. Já ouviram falar ou não? Em que a pessoa, não é, para o mundo exterior monta uma determinada imagem, mas ela sabe no seu interior que não é nada aquilo. É apenas uma persona, mas uma persona muito distante daquilo que é, de facto, a minha essência. E é evidente que isto tem consequências.
tem consequências logo à partida, porque eu percepciono como sendo artificial, isto vai ter um impacto no outro. Tendencialmente ele vai percepcionar também algum grau de artificialidade em mim. E a necessidade de autenticidade é muito importante, a necessidade de eu me permitir ser vulnerável. Claro que existe uma parte da vulnerabilidade que é negativa, não me quero vulnerabilizar perante alguém que está muito alto no espectro da psicopatia, que é um manipulador e etc. Mas há uma parte positiva da vulnerabilidade, em que me permite conectar verdadeiramente com o outro e em que me permite contar uma pequena história de mim próprio. Isso também exige autoconfiança, essa vulnerabilidade é importantíssima para a conexão humana. Mas para isso a outra pessoa e eu temos de nos sentir incluídos no espaço de segurança psicológica, senão como é que eu me vou permitir a ser vulnerável, não é? Então esse terceiro passo é as necessidades, é eu falar sobre as minhas necessidades. Então já vimos a questão factos em vez de julgamentos, ok? Aos juízes de valor. Depois falar um bocadinho das minhas necessidades e depois falar, dos sentimentos e depois das necessidades. E por último concluir com um pedido. Nós muitas vezes esquecemos de utilizar este último passo, que é o pedido. Não é uma ordem, não é? Por isso a partir de agora vai chegar a horas. Não. Verifiquei que nestas últimas 4 reuniões deste mês, houve 2, não tive esta oportunidade de chegar a tempo. Sinto um bocadinho frustrado e apreensivo. Tenho necessidade de organização, disciplina e de estrutura dentro desta equipa e por isso eu peço-te que faças um esforço na próxima reunião de chegares 15 minutos antes. Assim vais eventualmente conseguir prevenir um conjunto de incidentes, como por exemplo o tráfego mais pesado, etc. E conseguires ultrapassar e mostrares a ti próprio que és capaz de chegar a horas. O que é que tu achas? Eu faço uma pergunta. Torna esta comunicação mais empática, mais habilitadora e mais inclusiva. Porque eu me baseio em factos e não em juízos de valor. Portanto, eu não estou a tentar manipular ninguém, estou a tentar influenciar. Estou a falar de sentimentos, portanto também dou ao outro. É como se estabelecesse, é como se convidasse o outro a fazer o mesmo. Vou ao ponto de tocar as suas necessidades, que são, as necessidades são talvez dos fatores que justificam mais porque é que nós estamos motivados ou desmotivados. Geralmente quando estamos motivados nós estamos a satisfazer as nossas necessidades e quando estamos desmotivados não estamos, ou pelo menos as principais. E depois o pedido muito concreto, e esse pedido deve ser claro, como a água, não é? Cristalina, da montanha, claro, é preciso clareza, ser claro, um pedido claro, empático, e depois devolvemos com uma pergunta, terminamos com uma pergunta para escutar o outro lado e como é que ele sentiu essa comunicação. Por isso vejam 4 passos tão simples, mas ao mesmo tempo tão estruturantes e vocês podem utilizar tanto do ponto de vista verbal como no e-mail, como uma comunicação escrita, seja ela de que ordem for, presencialmente como estamos agora ou remotamente. É um hábito que nós criamos. A aplicação deste modelo posso-vos dizer que utilizo recorrentemente, em especial quando eu recebo um e-mail e começamos a sentir uns certos calores, não é? E queremos precipitar-nos para ir responder àquele e-mail com as mãos muito tensas, a bater o teclado. Mas é nesse momento que nós somos convidados a fazer a restrição e dizer assim, não é para já. E quando deixamos para o dia seguinte ou para umas horas depois, nós já dizemos, não, talvez a melhor forma de fazer isto é utilizando o modelo, porque os modelos existem e são estudados para nós sermos tentados a utilizá-los. Por isso também transpor o melhor que a ciência tem para a prática, testarmos e vermos como é que funciona. Por isso sim, é importante a comunicação, é importante a clareza e na gestão de conflitos uma comunicação eficaz, por exemplo, através da aplicação deste modelo é fundamental e vê-se resultados muito positivos e não só no mundo direito, como enfim, no mundo das organizações na generalidade. Professor, de que forma é que acha que essas habilidades podem ser conquistadas? Porque o professor efetivamente esteve agora a fazer uma listagem e a dar exemplos de situações que até mesmo no nosso dia-a-dia são muito complicadas de pôr em prática. Sim. Exatamente. Quanto mais numa situação de negociação ou de resolução de um conflito, porque é mesmo isso, às vezes o sentimento e a frustração, e seja logo que for, vem à flor da pele e a pessoa tem que ter esse autocontrole. Como é que acha que podemos adquirir esse tipo de habilidades? É só estudar? É fazer formações? Isso é importante. Essa pergunta é fundamental, porque vai desaguar nestas práticas pedagógicas que, aliás, a Universidade, como vocês sabem agora, está a utilizar cada vez mais. O que é um Challenge-Based Learning? O que é um Simulation-Based Learning? O que é que se pretende cada vez mais nestas práticas pedagógicas? É nós utilizarmos metodologias ativas.
Inteligências ativas convida-nos a agir. Não basta ter este conhecimento intelectual, que é importantíssimo, é importante estudar as coisas. Mas esse conhecimento intelectual, sem ser aplicado à ação, ele não tem, portanto, lastro, ele não tem validade prática para o nosso dia-a-dia. E por isso, sim, é preciso nós sabermos os modelos, tal qual eu agora descrevi um, e vocês podem aprofundar outros, mas é importante também montarmos um plano de ação. E um dos pontos desse plano de ação pode ser, por exemplo, nós trabalharmos para desenvolvermos a nossa inteligência emocional. Imaginem algo que hoje se fala muito e que está bem testado também hoje do ponto de vista experimental, que é o mindfulness, ok? A meditação mindfulness, em que eu procuro desenvolver uma atenção plena, estar mais tempo no aqui e no agora, estar mais atento a tudo aquilo que se passa à minha volta. E como é que eu posso fazer? Meditando, fazendo mindfulness todos os dias. Eu posso começar com 5 minutos, evoluir para 10, evoluir para 15, de acordo com a minha gestão do tempo. E eu sei que agora aqui tenho uma prática muito concreta que me pode ajudar a desenvolver a minha inteligência emocional, me pode ajudar a estar mais calmo debaixo de uma tempestade, metaforicamente falando. Então, uma das práticas pode ser o mindfulness. Então, eu escrevo com uma ação, olha, a primeira ação, mindfulness. E quando é que vou começar? Ontem já era tarde, então eu quero começar o mais rápido possível. Hoje, ok? Às tantas horas vou fazer todos os dias antes de dormir, ou vou fazer todos os dias de manhã, ok? Isto é uma ação concreta. Aqui já é acionável. Eu estou a transpor um conhecimento teórico para a minha prática. Há um segredo que é este, é o plano de ação deve ser construído pelo próprio, porque algo que é ecológico para mim pode não ser ecológico para vocês. Então há aqui um convite e um desafio respeitoso a que cada um desenvolva o seu plano de ação de acordo com aquilo que sabe da teoria. Mas o mindfulness pode ser um caminho interessante. O desenvolvimento da escuta ativa, já falámos aqui. Como é que eu posso, qual é a ação que me pode levar a ter uma melhor escuta ativa? Digam-me lá vocês. Uma ação que me pode levar a desenvolver a minha escuta ativa. Atenção, talvez. Atenção, aumentar o meu nível de atenção. Boa, mais. Uma ação concreta que vocês podem desempenhar todos os dias. Ouvir mais do que falar, talvez. Ouvir mais do que falar. Ora, isso é uma ação concreta. Eu posso dizer, eu comprometo-me a partir de hoje a escutar mais do que aquilo que falo. Ou seja, ao final do dia, eu vou introduzir aqui uma escala de Likert e vou dizer assim, de 1 a 10. Se é 1, é porque eu falei muito mais do que aquilo que escutei. Mas para um 8, um 9 ou um 10 é porque eu escutei mais do que aquilo que falei. Isso é bom. Então depois posso reavaliar o meu comportamento durante o dia. Isto pode ser transformado numa ação, não é? Escuta ativa. Eu também posso transformar em sinais de escuta. Dizer o seguinte, pelo menos vai haver 3 interações que eu vou ter durante o dia em que eu vou dar sinais de escuta muito claros ao meu interlocutor. 3 momentos, todos os dias 3 momentos. Eu só quero 3 momentos. Porque se eu faço em 3 momentos, a tendência é para depois eu expandir para todos os outros. Não é? Então isto também pode ser uma ação concreta para evoluir na escuta ativa. Eu posso também evoluir a minha escuta ativa, por exemplo, ou na minha observação ativa, se eu decido ver 10 minutos de televisão sem som. Mas isso não é escuta ativa, não, mas é observação ativa, está bem? Que é muito importante em termos de comunicação, não é só o que eu escuto, é o que eu observo na comunicação não verbal do outro. Estou a ver 10 minutos de televisão todos os dias sem som, só para estar com esta ênfase no aspecto não verbal. Posso ver um debate, pode ser aqueles debates sobre futebol em que eles têm, por vezes, uma linguagem muito intensa, ou elas, não é? E eu comprometo uma ação, eu posso medir, é muito concreto, ao final do dia eu posso dizer eu vi ou não vi. Então, o plano de ação é importantíssimo, é plano de ação. E por isso, outra coisa que é importante nós desenvolvermos é a empatia, já falámos da empatia, não é? Por isso, o mindfulness, a questão da escuta ativa e a questão da empatia. Que ação é que pode ser nutritiva e habilitadora para desenvolvermos a empatia? Digam-me lá. Que ação é que eu posso fazer todos os dias para ser mais empático ao longo do tempo? Também pode muito bater-se com aquilo que falámos há bocado, que é ouvir mais o outro e assim conseguimos mais colocar no lugar do outro. E a escuta ativa está muito relacionada com a empatia. Podemos utilizar também, por exemplo, a espelhagem comportamental. Quer dizer assim, não é eu imitar a linguagem corporal do outro, é entrar no mesmo registro. É como se fosse uma dança, não? Se eu quiser colocar agora num registro que seja semelhante do vosso, eu, por exemplo, podia fazer isto, não é? Já mudou a sua linguagem corporal.
eu não tenho que dizer, mas eu posso fazer. Vejam que vocês agora estão as duas em sintonia, eu também estou, estamos os três em sintonia, não é por acaso, porque nós fizemos uma escolha consciente para que fosse assim, está bem? Eu criei aqui como se fosse este kick-off, mas vejam como a dança se desenrolou. Não é só uma questão de eu imitar o outro de forma ridícula, é uma questão de eu entrar dentro do mesmo registro, criando uma afiliação afetiva através da comunicação não verbal. Lembra-se que a comunicação não verbal é muito importante, porquê? Porque nós há mais de 200 mil anos que comunicamos através de comunicação não verbal. Só nos últimos anos, talvez 10% do tempo, 15% do tempo, é que desenvolvemos a linguagem. Então, mais de 60% do processo de comunicação é não verbal, ele está a acontecer de qualquer maneira e a maioria das pessoas não tem consciência do que está a fazer com o corpo, se está a gesticular ou não, se está mais para a frente ou mais para trás, se está com um ar muito sério ou sempre a rir. As pessoas não têm consciência. Então, é um convite à consciência. O desenvolvimento da empatia é um desenvolvimento à consciência, estamos mais conscientes de nós próprios. Por isso, esta espelhagem comportamental pode ajudar-nos não só a criar a afiliação afetiva, mas eu entrar dentro da realidade emocional do outro e permitir-me sentir um bocadinho daquilo que ele sente. Um dos pontos do plano de ação, já temos aqui dois, um terceiro pode ser, ok, durante cada interação que eu tiver, eu quero ter consciência de que estou a espelhar o outro. Se quiserem algo mais simples, podem também nomear 2 ou 3 ou 4 ou 5 durante o dia. Se quiserem para algo mais difícil, cada interação que eu tiver, eu quero mimetizar, quero espelhar o comportamento não verbal do outro. E depois podem querer evoluir para mimetizar a voz. Se a pessoa tem uma voz com um volume alto ou um volume baixo, se fala rápido ou se fala mais lentamente. Eu posso estar com muita atenção a estes atributos e depois também procurar acompanhar a pessoa. É como se eu quisesse dar a oportunidade ao outro de se rever um bocadinho em mim próprio. Se eu quisesse dar a oportunidade ao outro de ele se rever um bocadinho em mim próprio através do comportamento, não é? Não verbal, e através da voz. E depois também através da linguagem. Vejam que, se vocês são capazes de repetir as últimas palavras, porque tiveram com uma escuta ativa, ou até de fazer uma pequena síntese, como eu disse ao início deste podcast, vocês vão ter a certeza, de que perceberam bem, porque dão a oportunidade ao outro de acrescentar alguma coisa, mas 2, vão dar a indicação clara ao outro que estavam a escutar. Eu estava há tão pouco tempo com uma pessoa que conheci naquele momento, e ela fez um backtracking, ou seja, uma síntese tão boa daquilo que eu disse em quase 10 minutos, que eu fiquei, de facto, extremamente impressionado. Fiquei verdadeiramente entusiasmado e a querer continuar a conversa com aquela pessoa, porque ela de facto teve um comportamento delicioso, foi ter uma escuta ativa radical e consegui mimetizar tão bem, expor tão bem aquilo que eu tinha dito. Senti-me profundamente incluído, respeitado. E nós todos conseguimos fazer isso, mas é preciso termos planos de ação. Sabemos que a inteligência emocional pode ser desenvolvida, então com um bom plano de ação e com um bom lastro teórico, nós conseguimos então evoluir enquanto seres humanos. Por isso, claro que não é só depois agir sem consciência. Consciência nós vamos buscá-lo aqui e agora e é aquilo que estudamos. Mas é preciso, temos planos de ação muito concretos e nós somos convidados a desenhá-los. Nós próprios a desenhar os nossos planos de ação para serem ecológicos para nós. Quando nós impomos um plano de ação a outra pessoa, vai haver tendencialmente algum grau de reatividade. É quando nós queremos impor ao outro um objetivo. Não posso fazer questões e guiar essa pessoa em torno da importância de estabelecer um objetivo, mas deixar e dar-lhe o espaço que para ela é útil, para que ela defina o seu próprio objetivo. E depois que ela tenha a percepção de como é que o seu objetivo cabe no objetivo mais amplo do grupo. Então a pessoa pode dizer, uma coisa muito simples, o meu objetivo são 10 vendas este mês. Mas quando eu mostro o objetivo mais amplo do grupo, estão lá 1000 e cada pessoa em média faz 100. Então essa pessoa pode questionar-se, se calhar eu quero ver o meu objetivo, porque se os outros conseguem, eventualmente eu também consigo. Eu posso perguntar, então como é que gostaria de rever o seu objetivo? Se calhar, como eu sou ainda rookie, vou pôr 50 e não sei se me vão ajudar ou não. Se eu disser, sim, aqui o ambiente é muito inclusivo e nós apoiamos as pessoas, formação, vai andar uma pessoa consigo na rua, vai acompanhá-lo, vai dar o exemplo, vai dar todo o apoio que precisa. Então assim, se calhar ao final do 3º mês eu já consigo estar nos 75 e se calhar ao final do 1º semestre já consigo estar como os outros colegas estão. Excelente! Eu fui colocando questões, fui mostrando todo e a pessoa foi criando o seu próprio plano de ação na sua tentativa de se incluir no todo, mas dei-lhe o espaço que ela precisava.
Na interação com os nossos clientes, nós também podemos fazer isso, não é só fazer aquelas questões para apurar os factos e para montar um determinado argumento mais lógico e mais à prova de bala possível para chegarmos a um determinado resultado que nós queremos. É importante dar espaço às pessoas, conectarmos verdadeiramente com elas. E depois há aqui um outro aspecto, que é o aspecto que acho que é importante focar, que é o aspecto da gestão de emoções. Claro que um decisor quer apoiar-se quase exclusivamente naquilo que são factos e os fatos, mas nós não somos inteligência artificial. Aliás, apesar de ela estar cada vez mais incluída no mundo do direito, ainda não somos. Um juiz ainda não é, portanto, um robô. Portanto, ele também vai ser, vou dar um exemplo, podem ser outros, também vai ser influenciado por estas questões de gestão de emoções. Se está um cliente vosso, mal vestido, com tatuagens à mostra, com brincos no nariz, com o cabelo todo, portanto, despenteado, com roupa rota em última instância, com uma postura extremamente desrespeitosa no tribunal, naturalmente que isto vai influenciar a percepção do juiz, e por muito que ele queira decidir só com base em factos e só em factos, inevitavelmente ele, ao ser um ser humano, também vai ser influenciado por estas percepções. Por isso, a preparação do cliente não é só o que ele vai dizer, é a forma como ele vai dizer aquilo que vai dizer. E aqui o aspecto da comunicação, a comunicação torna-se de facto, nós abraçamos-la agora no seu aspecto mais alargado, naquilo que são as suas dimensões não verbais e nas suas dimensões verbais. Como é que vocês querem de facto preparar melhor um cliente se eu próprio não faço isso comigo? Se eu não tenho mais consciência daquilo que digo, mas como eu digo aquilo que digo. Tom de voz, comunicação não verbal, expressões faciais de emoção, a forma como me visto. Até a questão da psicologia das cores é tão interessante. Vejam, por exemplo, que o azul escuro geralmente está percepcionado, não é? Está ligado à credibilidade. Imaginem que vocês estão a defender um crime de sangue e vão vestidos ou vestidas de vermelho. Se calhar não é a cor enfim, mais desejável para o objetivo que vocês têm. Não é nada contra o vermelho. É porque se calhar não é a cor mais que vai ajudar a criar a percepção mais habilitadora para quem vai poder decidir. Por isso, tenham atenção que não é só o ser, é a forma como também nós partilhamos essa mensagem. Não é só a essência, é a forma como nós comunicamos essa essência. Vou dar-vos outro exemplo. Eu sou o mesmo António Sacavém, quando estou a dar uma formação a uma tecnológica, ou quando estou no Instituto Universitário Militar ou na Academia da Força Aérea. Mas quando estou nestes dois últimos, geralmente vou de fato e gravata. Quando estou numa tecnológica daquelas completamente out of the box, às vezes vou com uma t-shirt e com um casaco só. Eu sou a mesma pessoa, com os mesmos valores e com os mesmos princípios, mas eu procuro ajustar-me à cultura daquela organização para dar mais uma vez a oportunidade das pessoas de se reverem em mim e de eu ser abraçado e de eu ser acolhido e, portanto, possa tirar mais e melhor de mim para os servir. Então, é importante nós, de facto, sabermos gerir também essas impressões. E não é uma questão de escolha. Muitas vezes dizem, isto é o ser ou é o parecer. Não, é importante ser e é importante parecer. Só o nosso cérebro nos obriga a escolher uma situação dessas. Somos convidados a integrar. É o ser e é o parecer. É diferente, é percepcionado de forma diferente um aluno que se senta recorrentemente na primeira fila, que tira apontamentos, que faz perguntas, que dá sinais de escuta, um aluno que chega atrasado, se senta na fila de trás, não tira apontamentos nenhuns, está distraído. Inevitavelmente ele vai ser percepcionado de forma diferente, não só diante do professor, mas diante do resto da equipa. Provavelmente ele está a tentar ser validado, ou está a tentar validar uma determinada persona, não é? Do rebel, por exemplo, do rebelde, ou de outra coisa qualquer, e essa validação pode ser junto do professor ou junto da própria equipa, mas é preciso termos muito cuidado, porque uma vez que montemos essa persona, nós depois queremos ser congruentes nesse grupo com essa persona, e ela pode não ser habilitadora, ela pode não nos ajudar a evoluir, está bem? Portanto, quando também estamos a montar ou estamos a desenvolver a nossa reputação no mundo do direito, é importante percebermos quem somos e, em termos de marketing pessoal, como é que eu quero ser uma versão melhorada de mim próprio, e depois garantir que o parecer e o ser estão aqui o mais conectados possíveis. Neste mundo jurídico, quais é que considera o professor ser os desafios mais comuns enfrentados em termos da comunicação inteligencial artificial? E como é que acha que podemos combatê-los?
Sim, acabam por ser transversais, mas é verdade que no mundo de direito exige uma particular intensidade, pressão, não é? Em determinadas circunstâncias, há vários momentos da verdade. Por isso, gerir as emoções sob pressão acho que é muito importante, basta uma tempestade. Conseguir ter empatia, mesmo nos momentos mais difíceis. Conseguir ter uma comunicação clara, mesmo quando vocês estão mais estressados. Isto é importante, porque vai haver também o debate. Há momentos de debate. E esse debate, por vezes, pode ser um debate competitivo. Não é que os debates não tenham todos esse fito, mas vocês vejam que nestas últimas eleições houve debates muito mais cooperativos, como por exemplo tiveram alguns dos partidos da esquerda, e houve debates muito competitivos e ninguém percebeu nada. De facto foi ali um conjunto de ataques pessoais e ao nível das ideias não se debateu nada. Mas a questão é que vocês vão ter esse registro eventualmente mais competitivo, temos de ser realistas e por isso treinar clareza debaixo de discussão é fundamental. Debaixo de fogo é fundamental. E o que é que podemos fazer para isso? Mais uma vez, vamos aos recursos, vamos ao mindfulness, vamos à respiração consciente, vamos, por exemplo, a algo que hoje é extremamente, que é um mecanismo muito habilitador, que é as posturas poderosas. Vocês fazerem posturas poderosas antes do momento da verdade, na vossa intimidade, sabemos hoje que isso vos leva a ancorar, ou que nos leva a ancorar um estado mais poderoso de recursos, ajuda-nos a ter mais confiança, está bem? Por isso, estarmos empoderados, vermos antes de acontecer. É como se montássemos um filme em que nos vemos confiantes, a articular fluentemente o nosso discurso, a ter uma comunicação não verbal, de facto, que seja habilitadora, que seja positiva, que seja confiante, que seja autêntica. E, portanto, todos estes fatores, quando começam a treiná-los e a montá-los dentro de um plano de ação, vocês ficam muito mais preparados e habilitados para, nesses momentos, em especial nesses momentos mais difíceis, vocês conseguirem manter a cabeça fria, as emoções bem geridas e o vosso discurso, de facto, claro e não irem para o tipping point em que vocês perdem o controle emocional. Esse ponto em que perdemos o controle emocional, é tentar empurrá-lo para mais longe possível, porque vai existir sempre, mas tentar empurrar para mais longe possível, ao ponto de vocês serem gigantes emocionais. Serem um gigante emocional para conseguir manter claro e empático debaixo de pressão. Não é? Ou seja, professor, de forma a contribuirmos para a construção de boas relações com os nossos clientes, é importante sempre ter por base tudo isso que o professor teve a dizer, tanto a empatia, como uma comunicação clara, como uma comunicação não verbal, tudo isso vai dar ao mesmo, ou seja, vai contribuir para uma boa relação. Sim, e por isso, se nós aqui quisermos encapsular, é algo que tem muito a ver com a comunicação há mais de 2000 anos, que é o modelo aristotélico, vocês vejam que há o pathos, que é a questão da conexão emocional, está bem? Através de storytelling, linguagem enfática, a questão da comunicação não verbal. Depois há a questão do logos, que é toda a argumentação lógica, argumentos válidos, lógicos, que possam baseados em factos sólidos, que nos permitam de facto convencer o outro. E depois tudo isto pode ser encapsulado com o ethos, não é? Que é a questão da credibilidade. Por isso eu acrescentaria aqui o ethos, ou seja, a credibilidade. Eu desenvolver de facto uma versão melhorada de mim próprio, que eu sou cada vez mais credível, de facto pelos sucessos passados que estou a construir, pelas referências que tenho de outros clientes, por aquilo que eu estudei, por aquilo que eu me empenho, pelos testemunhos que consigo, pela forma como eu comunico, está bem? Através também hoje dos novos meios de comunicação, das redes sociais, sites, etc. Tudo isso conseguir envolver tanto aqui o pathos como o logos com o ethos, ou seja, com a questão da credibilidade. E se nós tivermos em atenção, estes 3 pontos são fundamentais. Podem construir quase qualquer cenário baseado nestes 3 pontos: ethos, credibilidade, logos, argumentação lógica com factos à prova de bala, pathos, conexão emocional. Podem construir uma comunicação super eficaz, influente, clara, e com isso chegarem-se mais próximos dos vossos clientes e removerem o espaço que ainda vos separa. Não temos mais nenhuma pergunta. Ok, e mais uma vez quero desejar-vos muito sucesso para este podcast, excelente iniciativa, e obrigado por me terem convidado. Obrigado por ter aceito estar aqui connosco. É um privilégio. Obrigada.